Gênesis 30, capítulo 30, versículo 1. Hoje nós vamos estudar Gênesis 30, versículo 1 em adiante. Vamos orar ao Rei dos Reis. Nosso Deus e Pai, eu quero me entregar de corpo, alma e espírito a Ti. Eu quero lhe pedir que sua mão se estenda nessa noite para todos aqueles que deleitam em Ti, para aqueles que confiam em Ti, e também confio que por meio dos meus lábios o Senhor usará a minha vida para alcançar essa geração, esse povo, essas famílias que estão me assistindo. Espírito Santo, faça-se presente no meio de nós. Capacita-me, Senhor. E eu lhe peço no nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diz amém. Amém. Gênesis 30, versículo 1 diz a palavra do Senhor. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. Bom, nós vamos entender essa passagem para aqueles que aterrissaram agora e disseram: meu Deus, não entendo qual é o contexto. Já vou explicar para você o contexto da história. Nós estamos falando agora de uma mulher chamada Raquel. Raquel se tornou esposa de Jacó. Jacó casou com uma mulher chamada Lia. Lia, que era a filha maior de Labão. Inclusive Labão era tio de Jacó. Só que depois de um trato feito com Labão, Jacó casou com a filha menor de Labão, chamada Raquel. E a Bíblia nos informa que, no recorrer dos anos, Jacó amava mais Raquel do que Lia, por causa da formosura e por causa de interesses pessoais de Jacó, né? Mas a Bíblia diz que houve por parte de Jacó uma inclinação em amar, em favorecer mais Raquel do que Lia. Consequentemente, a Bíblia diz que Deus viu Lia, Deus, de uma certa forma, entendeu a tristeza que Lia carregava no seu coração. Por causa disso, Deus tornou Lia fértil. Ou seja, Deus abriu a madre de Lia e permitiu que Lia pudesse gerar filho. Consequentemente, Lia gerou 4 filhos. 4 filhos. Nós vimos isso a semana passada. O primeiro filho era Rubem, depois era Levi, depois Simeão, e depois o 4º filho gerado foi Judá, que nós entendemos que por meio de Judá, depois Judá gerou com a sua descendência o leão da tribo de Judá, o próprio Jesus Cristo. Olha a importância. Quando Lia entendeu que seu amor,
que sua confiança, que sua alegria não estava baseado em ter ou não ter filho, mas sim em louvar o Todo-Poderoso, ali, meus amados, Lia gerou nada mais e nada menos do que quem geraria o escolhido, o ungido, Jesus Cristo. A descendência até Jesus Cristo. Que tremendo, né, meus queridos? Lia, nós vimos na semana passada que o que Lia precisava, na verdade, não é ter filho. Se lhe foi concedido a graça por parte de Deus, dela conceber, porque era uma grande bênção para uma mulher na sua época gerar filhos, né? Mas o que Lia precisava é a revelação do Senhor, é o amor dele, né? Agora, a Bíblia diz, as Escrituras dizem que Raquel, a irmã mais nova de Lia, ela sentiu inveja da sua irmã menor. Ou seja, Deus abriu a madre de Lia, porém fechou a madre de Raquel. Raquel era estéril. E por causa disso, Raquel gerou no seu coração inveja da sua irmã, que também era esposa de Jacó. Ela sentiu inveja dela. E na época, uma mulher não dar, na verdade, descendência para seu marido é desonroso. É muita desonra. Mas veja que essa insensata, porque eu vou falar a palavra certa, né? O que essa insensata Raquel, nessa fase da vida dela, disse para seu esposo. Olha o que ela diz. Ela diz assim: dê-me filhos, Jacó, senão eu vou morrer. Como assim? Dê-me filho? Era estéril, porque o próprio Deus decidiu assim, porque quem fecha a madre é Deus e quem abre é Deus. Chegou até o esposo dela e diz assim: Jacó, se tu não me dá filhos, então eu prefiro morrer. Ou seja, deixando claro, essa afirmação revela que a razão de Raquel viver e de ser alguém na vida é ter filhos. Como assim? Como assim? Que absurdo, né, amigos? É totalmente absurdo. Agora, qual seria o motivo de Deus ter tornado Raquel estéril? Vocês não acham que atrás de tudo isso havia algo que Deus tinha suas razões de tornar Raquel estéril? Claro que sim. Com certeza. Porque Deus teria colocado Raquel estéril e teria aberto a madre de Lia? Será que Deus, ele é injusto? Ou Deus tem seus propósitos e tem seus motivos em abrir porta e fechar portas? Pois tudo aquilo que Deus permitiu, seja a falta de formosura de Lia, mas dando formosura para Raquel, e abrir a madre de Lia e fechar a madre de Raquel.
Pois Deus deu a uma e não deu para a outra. Mas na outra, Deus deu algo, mas a outra não recebeu. Ou seja, tudo isso tem seu propósito. E o propósito é tratar ambas. Tratar tanto Raquel como também Lia. Agora, reparem comigo, para todos aqueles que seguiram o meu estudo bíblico de Gênesis, eu falei uns capítulos atrás sobre Sara, que antes de se chamar Sara, era chamada de Sarai, que era a esposa de Abraão. Pois nota que Sarai, esposa de Abraão, era estéril. Mas depois dela ser tratada, Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Por quê? Porque para Deus, e eu falei sobre isso, mais vale ela ter o milagre quando ela entende a revelação. Quando uma pessoa entende a revelação, ela muda. Porque o que faz com que uma pessoa é transformada pelo poder de Deus é quando recebemos a revelação e a revelação gera mudança de caráter, mudança interior. Então, houve um propósito para Sarai passar por dificuldades, inclusive dificultar a situação de Sarai, para que Sarai seja tratada no seu caráter e muitas áreas que Deus quis tratar para que no final de todas as coisas Sarai se torne Sara, uma mulher que agradava a Deus. O que dizer de Rebeca? Quem era Rebeca? Rebeca era a mãe de Isaac. Abraão, Isaac e Jacó. Lembra disso? Rebeca era a esposa de Isaac. A esposa de Isaac. E também era estéril. Por que será? E agora Raquel, esposa de Jacó, também era estéril. Azar ou propósito? Coincidência? Gente, é muita coincidência, né? Não é coincidência. É um propósito, meus queridos. Propósito. Por quê? Porque não se prepare e nem se forje um homem de Deus pela lâmina do tratamento divino, somente tratando o cabeça. Porque atrás de um homem de Deus deve ter também uma mulher virtuosa. Quando Deus levanta um homem dentro de casa, Ele vai se preocupar também na mulher. Ele vai fazer na medida da fidelidade do homem, na medida da fidelidade e do compromisso que o homem possa ter para com Deus, Deus vai mover situações para tratar a mulher e vice-versa. E vice-versa. Quando há um plano de salvação para uma vida, para uma pessoa, pois Deus envolve e trata todos que estão na família. Graças a Deus. Ainda bem. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus é bom. Deus vai fazer de tudo, mesmo se necessário, preparar situações apertadas para tratar alguém dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Agora, vocês lembram que Noé teve filho? Sem, Cam e Jafé. Agora, mesmo Cam,
que era o filho rebelde, um filho maldoso, sendo impuro e maldoso, o filho de Noé, Cam, né? Por amor a Noé, pois Cam entrou na arca. Entrou no propósito de salvação da família. Olha isso. Agora, quem realmente deveria estar a salvo na época de Noé? Quem deveria estar a salvo? Só um. Noé, que andava com Deus. Que eu saiba, a esposa de Noé não andava com Deus. Que eu saiba, as esposas dos filhos de Noé não andavam com Deus. Mas, por causa de um, Deus inseriu a família para ser tratado. E assim levar essa família a entender o propósito do Deus vivo. Entenderam, queridos? Então, por amor a Noé, Deus inseriu toda a família na grande arca para que todos sejam tratados a fim de dar a cada um a chance de conhecer a Deus. Raquel. Voltando para Raquel. Raquel, sendo esposa de Jacó, sendo esposa de um homem escolhido por Deus, Raquel teve que entrar na escola do tratamento, assim como Sarai e Rebeca. A história se repete. Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã. O que se esperar de Raquel? Uma jovem que cresceu na casa de Labão, que foi ensinada por seu líder, por seu próprio pai, um homem cujo nome era Labão, um homem enganoso, um homem manipulador e um homem que não conhecia Deus coisa nenhuma. O que se esperava que Raquel pudesse trazer em experiência e em conhecimento por parte da herança que recebeu e o legado que recebeu do próprio pai. Desconhecido de Deus. Por causa de um péssimo testemunho que Labão vivia, porque era um homem enganador. E ali? É normal que Raquel era o reflexo do pai. Eu não digo que Raquel era a cópia conforme do pai, não. Mas não tinha como Raquel ter, além daquilo que poderia receber por parte do pai. Não tinha como. Então era necessário que Raquel entrasse num procedimento, num processo para ela se tornar uma mulher aos olhos de Deus. Então, o que se esperar de Raquel, sendo que antes de casar com Jacó, esteve debaixo de uma autoridade que não servia a Deus, porque Labão era essa pessoa que eu lhe falei. Então, a faca de Deus, ela passou para toda a casa de Jacó, para cortar o que deve ser cortado, a fim de preparar a casa toda, para que a geração gerada por essas mulheres guardam dos pais as devidas experiências com Deus. E assim, Deus escrever o seu livro sagrado por todas as gerações. Conseguiram entender? Então, era necessário que a faca de Deus passasse, cortando aqui, cortando o caráter, cortando a inveja. Por quê? Porque Deus revelou a inveja de Raquel. Era uma pessoa
invejosa. Quantas Raquel estão hoje nesse estado de pensamento? E na fase de Raquel, que estou falando agora, a Raquel que ainda não conhece a Deus e a Raquel que chega para Jacó, murmuradora, e diz assim: Jacó, se tu não me dá filhos, eu vou morrer. Eu quero morrer. Quantas Raquel estão hoje nesse estado de pensamento? Dá-me filho, senão eu morro. Vocês pensam que isso é fé? Porque muitos e alguns estão interpretando essa frase como um ato de fé. Olha, Raquel realmente foi uma mulher de fé, né? Dá-me filho, senão morro. Isso não é fé, não. Isso é tolice. Isso é insensatez. Isso não é fé. Pois eu vos digo nesta noite que essa afirmação de Raquel foi falada porque ela não conhecia Deus. Existem pessoas que estão morrendo hoje, ou estão se deixando morrer. Eles estão deixando de viver, porque não tem aquilo que querem por parte de Deus. Porque até o dia de hoje, não receberam aquilo que estão pedindo já há tempo a Deus. E o pior, que estão morrendo porque decidiram isso. Elas decidiram querer morrer porque não têm o que querem ter. Mais uma que não conhecia Deus. Raquel. Existem pessoas que se suicidam porque perderam o emprego. Quantos casos já ouvi de pessoas que tiraram suas vidas porque perderam o emprego? Porque a empresa faliu. Porque essa pessoa foi abandonada pelo seu esposo, traída pelo seu esposo. Consequentemente, essa pessoa deseja ou desejou se matar. Quantas pessoas assim, porque não conseguiram adquirir uma visão de um ideal, de uma vida que qualificam como sendo ideal e não tiveram esse ideal e se consideram a si mesmo fracassados porque não tiveram aquilo que essas pessoas esperaram ter. E assim como essa Raquel, que nessa fase de imaturidade espiritual usou de insensatez, disse: se tu não me dá filho, Jacó, eu vou morrer. Eu quero morrer. Qual seria a motivação real da queixa de Raquel? Se nós analisarmos bem, qual seria a motivação real da queixa de Raquel ao próprio esposo Jacó? Por sua esterilidade, por ela não ter filho, por ela ser uma mulher estéril. Qual seria a motivação real? Vocês querem saber qual? Pois eu lhes digo que atrás da sua insatisfação havia inveja de Raquel por sua irmã. E você acha que isso é bonito? Você acha que Deus iria deixar passar essas coisas? Você acha que essa índole de Raquel, ela foi revelada? Ou seja, apareceu apenas no coração de Raquel quando surgiu essa situação dela
dela ter a revelação que era estéril. Não, sempre esteve no coração dela. Sempre existiu. Por isso que Deus é um Deus soberano, que tem a presença e que conhece o coração de todos. Porém, Deus, na sua sabedoria e profundidade, Ele se interessa em revelar a condição do homem. Revelar a condição do homem. Atrás da sua insatisfação havia inveja em Raquel da sua irmã, porque Lia podia gerar e Raquel não. A vaidade de Raquel era a razão da sua infelicidade. E Deus sabe o que Ele faz, não é? Por que eu sou uma mulher que não pode ter filho, Deus? Por quê? Eu não sou fértil, Senhor. Tem razões. Tem razões. Deus sabe o porquê. Deus sabe. Deus sabe. Porque Ele não pode dar muito a um e dar muito a outro. Deus sabe porque não dá nada para um, mas dá um pouco para o outro. Ele sabe. Contentem-se pelo que vocês têm. Contente-se da porção que Deus derramou para a sua vida. Se Deus lhe deu mais beleza do que seu irmão, ou do que sua irmã, então, amém. Mas se Deus não lhe deu aquilo que sua irmã tem e você não tem, contente-se. Tudo tem um propósito na vida do ser humano. Há pessoas que nascem aleijados. Há pessoas que nascem cegos. Há pessoas que nascem surdos. E isso é injustiça. Isso é maldição. Não sempre. Pode ter um vínculo, sim, devido, mas nem sempre a deficiência ou a falta de dom por parte do Senhor, quando uma pessoa gostaria de ter tido um certo dom, é algo nefasto, é algo negativo. Tudo tem seu propósito de ser. Por isso que eu vos falo nesta noite, contenta-se, alegra-se mesmo assim. Contenta-se daquilo que você tem. E se pede ao homem, do homem não podes ter nada. Porque Raquel pediu ao homem Jacó, dê-me filho. O que Jacó poderia fazer? O que o homem pode esperar do homem para que seja alguma coisa na vida? Porque tem muitas pessoas que estão me vendo aqui que esperam do homem alguma coisa, algum reconhecimento para ser alguém. Se não, morre. Se não receber do homem aquilo que eu espero dele, eu prefiro morrer. Insensato. Tolo. Se você é assim e pensa assim, pois eu te digo, tu és insensato. Volte a ser sábio. Ou procura a sabedoria, se você não a tem. Porque a sabedoria ela está disponível para quem procura a sabedoria. E hoje o Senhor te exorta. Se no teu coração tu gerou esse tipo de sentimento e pensamento.
Você sabia que Raquel reclamou para Jacó que preferia a morte do que não ter filhos? Porque além da inveja da irmã, Deus conseguiu revelar a Raquel que era murmuradora. Gente, olha o pacote. Certamente quando Raquel casou parecia perfeito, né? Bonitinha, toda submissa. Aí Jacó deve ter pensado, nossa, que mulher perfeita, né? Só que o tempo revelou a essência do coração da mulher que Jacó escolheu. Que inclusive Deus quis dar para Jacó. Além da inveja da irmã, Deus conseguiu revelar de Raquel que era uma tremenda murmuradora. Forte, não é, gente? Saibam que toda medida dada por Deus tem seu propósito de estar na sua vida. Seja estéril ou seja fértil. Porque Deus ama revelar você. Repete isso. Deus ama me revelar. Deus ama revelar você. Deus ama revelar você, não somente para você saber quem você é, mas para dar-lhe a chance de mudança. E Deus revela você para os outros, porque com o ferro se aguça o ferro, meus queridos amigos. Como você aguça o ferro? Com o ferro. Pois Deus usa homens para tratar com outros homens. E, na verdade, era necessário que, inclusive, Lia se tornasse esposa de Jacó para cumprir o propósito de Raquel. Porque o ferro se aguça com o ferro. Para de reclamar da Lia que está dentro da tua casa. Ou da Raquel que convive com você. Porque ambas têm que entender o propósito de Deus. Mesmo a inveja de Raquel e a sua murmuração teve um propósito, tanto para Lia como para Jacó. Eu posso ouvir um amém, por favor? Glória a Deus. Vamos continuar? Vamos continuar. Versículo 4. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse, Deus me fez justiça. Ouviu meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Versículo 7. Diz assim. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, tive grande luta com minha irmã e venci. Pelo que chamou Naftali. Bom, vocês repararam uma coisa, que os filhos, tanto gerados por Lia como Raquel, herdarem das experiências positivas ou negativas das mães. Das mães. Pois bem, não esqueça o que eu vou lhe falar nesta noite. Preste atenção. O teu futuro, ele será formado, será gerado em função do nome que você dê para ele hoje. Em função do nome que você dê para o dia de hoje. Para o dia de hoje. Naftali se tornou Naftali
pelo que a mãe profetizou. Pelo que a mãe hoje estava vivendo como experiência. O futuro daquilo que Raquel gerou foi conforme aquilo que Raquel viveu no seu presente e no seu passado. Ou seja, aquilo que você vive no presente, sendo que você decidiu gerar esse presente, será o rumo que seu futuro tomará. Você sabia que quando uma mãe grávida convive com a depressão, ou o estresse, ou a dor na alma, pois aquilo que estará sendo gerado dentro do seu ventre dela, absorverá todas essas influências, tanto a formação como o caráter. É comprovado que a formação do bebê e o caráter do bebê, ele vai influenciar conforme aquilo que a mãe, tanto nos seus hábitos, mas também como seu estado psicológico e emocional está. Haverá uma influência no bebê. E agora eu lhes faço essa pergunta. Qual nomes vocês querem colocar para seus filhos que irão ser gerados nesse ministério? Dá-os. Quais são os nomes que vocês querem dar a seus filhos? Eu não estou falando de almas. Estou falando daquilo que você vai gerar como fruto. Gerar como legado pelo que você decide viver hoje com Cristo ou não. Pois bem-aventurado foi a minha mãe, quando me chamou de Christian. Por quê? Porque Christian significa seguidor de Cristo. Significa seguidor de Cristo. Minha mãe, mesmo sem conhecer Jesus, me chamou de Christian. Olha o poder que há na palavra. Pois seus filhos e a sua descendência serão conforme o nome que você dará para ele. Sendo que o nome que você dá se refere àquilo que você vive e viveu. Qual é o nome que você quer dar para seu futuro? Qual é o nome que você quer dar para seu amanhã? O nome que hoje você decidiu dar ao seu presente. Essa é a resposta. Se hoje você decide viver uma vida justa, santa nos caminhos de Deus, então você irá gerar um filho que você poderá chamar de amor e alegria. Mas se hoje você reluta com Deus e decide prevalecer na desgraça do pecado e prevalecer no jugo de um teto sem Deus, então também, sem sombra de dúvida, engravidarás de um filho ou de vários filhos. Mas sabe que o nome desse filho ou desses filhos se chamarão tristeza e pobreza espiritual. Nessa vida, não há como não gerar filhos. Porque todo efeito tem uma reação. E a maldição gera a maldição. Mas também
A bênção gera bênção. Glória a Deus. Eu quero terminar. Vamos continuar no versículo 9. Quando Lia viu que tinha parado de ter filho, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou de Gad. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que eu sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Durante a colheita de trigo, olha isso, Rúben saiu ao campo. Encontrou algumas mandrágoras. Mandrágoras, o que eram mandrágoras? Era uma planta, né, afrodisíaca. Não sei se fala assim em português. Afrodisíaca, isso. É uma planta afrodisíaca. Ele encontrou o filho de Raquel, o filho de Lia, Rúben, ele encontrou mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dá-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que meu filho trouxe para mim? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu a seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite, ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. E disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu o nome de Issacar. E Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia: Deus presentou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso lhe deu o nome de Zebulon. E algum tempo depois, ela deu à luz a uma menina que chamou de Diná. Terminando, e eu quero falar sobre isso. Então Deus, diz a palavra do Senhor, se lembrou de Raquel. Gente, muitas coisas aconteceram, né, gente? Muitas coisas aconteceram dentro dessa casa. Como é, Poliana? Que farofa, né? Isso que a sua líder, viu? Poliana está falando. Pois bem, muitas coisas aconteceram. Mas a Bíblia diz, então Deus lembrou-se de Raquel e Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Até enfim o milagre chegou para Raquel, queridos. Ela engravidou e deu à luz a um filho e diz: Deus me tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse que o Senhor me acrescenta ainda outro filho. Uau! Ou seja, após tratar Raquel, Deus concebeu a graça de Raquel ter filho. Há um tempo para receber. E esse tempo foi o tempo onde Raquel precisou primeiro entender que era invejosa e que era murmuradora. Depois de Deus dar oportunidade a Raquel ser outra mulher, pois o milagre chegou até Raquel. E veja qual filho Raquel gerou. Raquel não gerou qualquer filho. Ela gerou um homem chamado José.
O milagre de Deus, quando Deus interveio para Raquel, foi para gerar José. Nós lemos uma sucessão de nomes que os filhos de Jacó se tornaram as 12 tribos de Israel. Porque depois de Jacó ser chamado Jacó, ele se chamará Israel. E as 12 tribos de Israel são os filhos de Jacó. Entenderam, queridos? Só que José ele foi considerado o fundador da tribo de José, constituída por sua vez da tribo de Efraim e da tribo de Manassés. Quem era José? José foi superior a todos os seus irmãos e foi aquele que Deus usou para salvar o seu povo. Um homem admirável pela sua índole e um homem que recebeu a primogenitura ao receber a túnica do pai e o homem que se tornou o homem de confiança de Faraó. Uma tremenda história nós vamos ler mais à frente acerca de José. Foi um homem que recebeu a primogenitura, o próprio José, que gerou Efraim e Manassés. Que coisa linda, né, gente? Nós temos aprendido muitas coisas, né, com essas histórias familiares entre Lia, Jacó e a outra irmã, Raquel. E com certeza extraímos muitas lições hoje. Vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus que Deus nos trate a nós. Nos mostre aquilo que precisa ser mostrado e revelado para nos tornarmos mais perto do Senhor. Então vamos orar. Senhor, o Senhor tem sido claro para todos que estão nos assistindo. Sejam Lias ou sejam Raquéis. É necessário aprender de Ti, com lições da vida. É necessário procurar a sabedoria e não a insensatez. Se essa pessoa pensou como Raquel em tirar sua vida, ou ameaça tirar sua vida, por carregar um passado que até o dia de hoje é frustração e insatisfação. Pois eu lhe peço, Adonai, que meu Rei possa intervir para essa vida em nome de Jesus. E que Raquel entenda que é necessário que seja tratada na área que precisa ser tratada, até descobrir a revelação daquilo que ela precisa ser em Ti, Senhor. Perdoes os pecados da murmuração, perdoa os pecados da inveja, perdoa, meu Senhor, os pensamentos de morte de Raquel, porque os que tiram suas vidas, assim como os homicidas, não entrarão no reino dos céus. Essa pessoa pode ter todos os motivos de expressar seu descontentamento em querer viver e prosseguir nessa vida. Porém,
quando sua graça, quando seu amor alcança essa pessoa, quando a Lia, quando Raquel tem um propósito na casa de Jacó, então não tem excusa em recusar a graça para essas pessoas quererem mudar e entender o plano de salvação que tu, meu Senhor, tem para essa vida. Por essa razão, Senhor, eu lhe peço, toca, restaure essa vida. Dê luz, inteligência, para que essa pessoa prossegue como deve prosseguir. Se alimentando dessas palavras, dá-se as palavras que o Senhor tem dado para esse ministério, para essa igreja maravilhosa. E não mais prevalecer nos tempos da insensatez, mas nos tempos da sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.